Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre as negociações efetuadas durante a semana que terminou, hoje dia 6 de dezembro de 2014. Estamos num período de férias a aproximar, a época natalícia, volumes vão baixar consideravelmente, portanto, zona temporal onde devemos ter posições reduzidas no mercado, não nos expormos tanto, o volume, como eu falei, vai baixar bastante. Muitos dos negociadores aproveitam esta altura agora para tirar um período de férias, portanto é preciso negociar com cuidado. A semana que terminou foi exatamente marcada por notícias macroeconómicas da parte da Europa e da parte dos Estados Unidos. Na parte da Europa tivemos a conferência do Banco Central Europeu, onde o Sr. Draghi mais uma vez tentou acalmar os ânimos, não dar muito valor às medidas que poderão acontecer em janeiro para combater este monstro que é a inflação muito baixa e o perigo da deflação na zona do euro. E então o que fez com que houvesse grande volatilidade durante o período da quinta-feira. E como nós já sabemos, normalmente durante estas notícias ou somos negociadores experientes e sabemos o que estamos a fazer e aproveitamos esses balanços, ou simplesmente mantemos à parte e esperamos que o mercado acalme. Esta semana teve a particularidade de termos a conferência do Banco Central Europeu na quinta-feira e o FOMC do Fed na sexta-feira. Portanto, duas notícias de grande impacto económico em duas divisas muito fortes, que são o euro e o dólar. E como nós negociamos um par que é o euro-dólar, obviamente que tivemos grande volatilidade neste par durante o final desta semana. Eu entrei em conformidade numa negociação antes das notícias macroeconómicas, portanto, entrei na terça-feira numa posição e consegui sair dessa posição na quarta-feira. Portanto, tive durante a divulgação das notícias macroeconómicas à parte, não negociei no par euro-dólar, e o que revelou-se uma decisão muito sábia. Eu vou-vos mostrar já de seguida o que fiz no par euro-dólar. Vocês estão a olhar neste momento para o gráfico das 4 horas, podemos ver que temos a formação de uma flag de tempos superiores, no qual, da primeira leg, houve a retração quase até ao nível 61,8, e é isto que me está a deixar alguma preocupação, é que não houve o total retracement ao nível 61,8 e o término deste padrão flag vai terminar para níveis de 1,2190 aproximadamente. Portanto, potencial target ainda para o movimento downside que o par euro-dólar pode fazer. Eu agora passando para voltando ainda aqui ao gráfico das 4 horas, desculpem, podemos ver que nós tivemos, além desta formação flag, tivemos um primeiro movimento para o downside, que criou a leg AB, uma retração aqui sim ao nível 61,8, a nossa zona de ataque, e a leg CD seria para níveis de término à volta de 1,23. Portanto, e foi precisamente este padrão que me levou a entrar nas negociações que eu fiz esta semana. Eu agora vou baixar ao gráfico da 1 hora e vou-vos mostrar que temos tudo traçado no nosso gráfico. Portanto, aquele movimento que eu vos falei, AB, retração 61,8, e eu aproveitei precisamente este conhecimento para entrar em conformidade quando o mercado me desse uma oportunidade para fazer, e isso aconteceu. Esta linha amarela, como sabem, é a linha de início da semana de trabalho, e quando isso aconteceu, vejam bem, o preço andou acima da EMA55, rodou abaixo da EMA55, e aqui foi precisamente o sinal de entrada nas duas posições de venda que eu fiz. Porquê duas posições de venda? Porque normalmente nestes padrões ABCD eu costumo entrar em duas posições, para a primeira posição, o primeiro TP, ser exatamente neste caso no suporte
no suporte que equivale ao ponto B da primeira leg AB, onde eu tiro sempre uma posição, deixo a segunda posição a correr com o meu stop loss sem break-even, e a segunda posição, o TP, é precisamente o término do padrão AB, C, D. Portanto, como vê, eu entrei em conformidade, a primeira posição tirei-a no suporte B e a segunda posição tirei-a no término do padrão ABCD. Portanto, uma negociação muito tranquila, seguindo apenas as nossas regras que aprendemos no curso técnico de negociação. E nesta negociação, cá está a minha cábula, vou buscá-la. Nesta negociação nós tivemos duas entradas, duas posições de venda, ambas com 54 pontos de stop loss, acima, já sabem, do último topo neste início de movimento. A minha primeira posição tive 88 pontos de mais-valia e a segunda posição 152 pontos de mais-valia. Portanto, a primeira posição, um risk-reward de 1.6, 1.6% de rentabilidade no meu portfólio, e a segunda posição, um risk-reward de 1 para 2.8, portanto 2.8% de rentabilidade no meu portfólio. Na totalidade, neste par esta semana, tive 4.4% de rentabilidade no par euro-dólar. Como vocês veem, eu entrei em posições antes da libertação das notícias macroeconómicas, quer da Europa, quer dos Estados Unidos, e vejam o que aconteceu quando essas notícias vieram. Um spike up brutal no euro-dólar, quando o Sr. Draghi começou a falar. E se nós tivéssemos marcado as nossas projeções FIB deste topo a este fundo, quando houve a relibertação das notícias macroeconómicas, poderíamos estar à espera nesta zona de ataque novamente para entrar em conformidade. Como eu já vos falei, quem não tem muita experiência é melhor estar fora neste momento, mas vejam bem o que aconteceu. Nós criamos um novo padrão AB, retração 61.878.6, e agora estamos à espera da conclusão da leg CD. E esta conclusão será para níveis de 1,2250 aproximadamente. Nós estamos neste momento, o preço no euro-dólar está a 1,2280. Poderá haver no início da semana de trabalho um spike down para vir completar o padrão AB e depois uma retração. Eu estou na perspectiva de o par euro-dólar fazer uma pequena retração durante a semana que vem. Porquê? Porque nós, olhando para o nosso indicador TDI, nós estamos neste momento com uma divergência entre a ação do preço e o nosso indicador. Portanto, o indicador está a fazer fundos mais altos e a ação do preço está a fazer fundos mais baixos. Portanto, poderá vir terminar o nosso padrão no início da semana e depois dar início a uma retração até níveis bem mais superiores. Portanto, eu prevejo que talvez níveis a terem atenção, um 24,50, um 25, um 25,50 e um 26. Portanto, são níveis de, se acontecer uma potencial retração, poderemos atingir. Não nos esqueçamos de voltar aqui ao gráfico das 4 horas, que estamos na presença aqui ainda deste padrão flag, que vai ter o seu nível final da leg CD para níveis de 1,2190, 1,22. Portanto, terem atenção também a este dado, mas vamos ver o que acontece a semana de trabalho. Portanto, eu acho que estas duas negociações foram claras, seguindo apenas as nossas regras. Tive a oportunidade também de efetuar mais uma negociação no par Libra-Yen, que vou passar a partilhar convosco já de seguida. No par Libra-Yen, eu começo por vos mostrar aqui o gráfico diário para nós termos uma ideia e para vermos o movimento brutal que este par tem tido nos últimos meses, esta parte. Não só este par, mas todos os pares onde tem a divisa Yen como uma das suas componentes. A estratégia do governo nipónico ou não, o que sabemos é que de facto a desvalorização da divisa Yen tem sido massiva, maciça, brutal, inimaginável num tão curto
espaço de tempo. E então gostava de saber, e foi por isso que estou-vos a mostrar o gráfico diário, onde é que será que isto vai parar, este movimento com quase nenhumas retrações, o que não é saudável, como vocês sabem. Para os movimentos serem saudáveis têm que ter expansões e retrações. E no caso dos pares com a divisa iene, as retrações têm sido quase inexistentes. Portanto, esperamos que dentro em breve haja de facto uma retração violenta em todos os pares que tenham a divisa iene, então vamos tentar perceber onde é que esse ponto poderá acontecer. Se projetarmos a nossa extensão do fundo a este topo, podemos ver que o primeiro nível de extensão 127,2 já foi atingido durante esta semana que terminou. Temos um segundo nível 41,4 que irá para áreas de 1,91. Vejam bem, 1,91. Nós, no início de outubro deste mês, estávamos a 1,68. Estamos a 1,88. É impressionante a desvalorização do iene em tão curto espaço de tempo. Portanto, o nível a ter em atenção poderá ser exatamente este 1,91 e a extensão 161,8 virá para níveis de 1,94. É inacreditável. Então, baixando agora às 4 horas, poderemos ver que se nós projetarmos mais uma extensão deste fundo a este topo, teremos níveis que foram atingidos durante esta semana. Nós tivemos a primeira lega AB, tivemos uma retração não até à nossa zona de ataque, mas uma retração muito curta até ao nível 38,2, o que implica sempre uma projeção muito mais violenta para o upside. E aproveitando esse conhecimento e tendo o preço sempre a trabalhar acima de EMA 55, como podem ver, esperei uma oportunidade de entrar em compra neste par, tarde talvez, mas pronto, mas foi positiva a negociação, vou já mostrar de seguida, e o meu target seria exatamente a conclusão do padrão ABCD para níveis de 1,88, 98, 1,89. Portanto, vou baixar novamente ao gráfico da 1 hora para vos mostrar então no que é que me baseei para esta entrada neste par. Início da semana de trabalho, nós tivemos então sempre o preço a trabalhar acima da EMA 55 e quando apareceu uma divergência entre a ação do preço e o nosso indicador, eu entrei em conformidade e fui precisamente com o target bem definido da conclusão do padrão ABCD, o meu stop loss abaixo desta pequena estrutura de mercado e o meu take profit uns pips abaixo da linha de final do padrão ABCD que tínhamos mostrado há pouco. Minha cábula, nesta negociação nós tivemos 57 pontos de risco e uma rentabilidade de 97 pontos, o que deu um risk reward de 1 para 7, 1 para 1.7, o que deu 1.7% de rentabilidade no meu portfólio. Portanto, resumindo, esta semana 3 entradas, 337 pontos ganhos, 6,1% de rentabilidade, o que numa conta de 10 mil euros equivale a 610 euros de rentabilidade desta semana. Eu creio que foram claras as minhas entradas, a maneira como eu projeto os meus objetivos, as minhas potenciais targets, os meus potenciais níveis e já sabem, tudo isto aprendem visitando a nossa página em www.negociar-forex.com, onde tem lá tudo sobre o nosso curso técnico de negociação. Dê uma olhada e espero que fiquem motivados a participar e a virem juntar-se a nós. Nada mais por esta semana. Volto a lembrar, semana de início de férias para muitos negociadores, portanto volumes vão baixar consideravelmente, o que não significa que não hajam movimentos grandes e violentos do nada, porque é nesta altura que começam a entrar com pouco volume os senhores que eu chamo os market makers e que conseguem muito mais facilmente manusear o mercado a seu belo
a seu belo interesse e favor, porque há pouca gente a lhes fazer frente nestas alturas. Portanto, atenção também, negociem com cuidado. Nada mais por mim esta semana e espero ver-vos para a semana, se Deus quiser. Um grande abraço.